estamos nos encontrando mais uma vez e começa agora aqui na TV Unifev o programa Empreender Tecnologias. A TV Unifev opera no canal 55 analógico, UHF, e também agora digital no 53.1, levando para você sempre qualidade de imagem e de som. E no programa Empreender de hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Labim o nosso amigo Paulo Rogério da Silva Cecílio, professor da Unifev. Ele é graduado em Ciências e Ciências da Computação pela Unifev, fez especialização em Biologia e Docência do Ensino Superior, também na Unifev, é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista, coordenador dos cursos tecnológicos de Gestão Ambiental, Fabricação Mecânica, Gestão da Produção Industrial e Produção Sucroalcooleira. É diretor da empresa Top Solution in Plan Action. Muito bem. Legal. Bem-vindo mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado, fico feliz aí de estar participando. E de vez em quando a gente também tem assim, um feedback, né, das pessoas que assistem o programa, né, os nossos telespectadores, e eles sempre perguntam quando o Paulo Rogério vai estar de volta. Das duas umas, ou é para não assistir, ou é para assistir porque gostaram, né, Ramon? Ou é para desligar a TV, ou é para ligar para assistir. Com certeza para assistir. Mas, Paulo, hoje você escolheu um tema diferente, todo mundo sob pressão. É porque, na verdade, nós vamos conversar sobre isso. Né? Vamos conversar sobre isso, como é que funciona a pressão, né? Vamos lá. Bom, eu queria começar com uma definição, né, para entender o que é essa palavra pressão. Ato de comprimir, aperto, tensão, coação, violência, opressão. Os sinônimos são aperto, acotovelamento, aflição, angústia, arroxo, conflito, consternação, constrangimento, dificuldade, embaraço, entalação, estrangulação, estreitamento, vexação, coação, compressão e imposição. E é assim mesmo? Tá todo mundo... Você vê que de todas essas palavras que você disse, nenhuma é boa. Se a gente pegar depois com calma e ler cada palavra dessa aí, isso foi pego de um dicionário, né? Boas. E assim, você percebe que tudo relacionado à pressão não é bom. Inclusive pressão arterial, por exemplo. Pronto, né? Se a sua pressão está descontrolada, não é bom. E também nós temos que entender que é difícil a gente saber quem não sofre algum tipo de pressão nos dias atuais. Né? Então, nós temos que parar e pensar o que é pressão para mim. É diferente do que é a pressão para você. Né? Nós temos que medir isso. Até que ponto isso é bom para mim? Até que ponto não? Será que eu tenho como me livrar disso? Não sei, nós vamos ir falando isso. Né? Mas nós vivemos realmente num mundo sob pressão? Ramon, eu acredito que sim. Porque muitas coisas que nós tínhamos aí, vamos colocar aí 15, 20 anos atrás, mudaram muito, né? Tudo mudou. Claro, isso é uma coisa natural da humanidade, né? A eterna mudança, evolução ou não, até que ponto é uma evolução, até que ponto não é uma evolução. Mas eu digo assim, com todas as mudanças que o mundo vem sofrendo, eu percebo que a pressão só vai aumentando. Eu entendo que raramente o mundo sofre mudanças para o inverso da pressão, né? Então são coisas que nós temos que entender. Até que ponto a evolução humana vem para ajudar o humano. Então isso é uma dúvida. Claro. Eu acho que promover uma reflexão assim é interessante, né? Porque, primeira percepção, eu li esses dias um comentário muito interessante, a internet... Certo. Tem coisas interessantes. Com certeza. Tem muita porcaria também, mas tem muita coisa boa. Mas eu estava lendo que quando alguém ofende você realmente só fica ofendido se você quiser. Com certeza. Eu pergunto se isso não funciona também para a pressão, ou se a gente é obrigado a aceitar a pressão ou conviver com ela. Será que a pressão não é só psicológica? Não sei. Porque a partir do momento que você aceita a pressão, na medida que você se identifica com ela, você vai tentar mecanismos para reagir. Para reagir, exatamente. Ou corresponder ou não corresponder. E aí isso vai variar de cada pessoa. Por exemplo, as pessoas têm uma capacidade de absorção das coisas, uma das outras, muito diferentes.
Tem gente, por exemplo, que está passando por momentos muito difíceis e você nem percebe. Está com uma pressão nas costas, como a gente, vamos falar no popular, muito grande e você nem percebe. Assim também como tem outras pessoas que não está com tanta coisa assim impressionando e parece que o mundo acabou. Então, essa diferença entre as pessoas, essa diferença entre os seres humanos é que faz, eu acho, a pessoa sofrer mais ou menos com uma pressão. Mas o barato é que, será que realmente, como aquilo que eu falei agora há pouco, hoje nós temos mais pressão do que, por exemplo, quando eu tinha meus 14, 13, 12, 15 anos? Eu não sei. Você também é a mesma pergunta. Claro. Será que você tinha ou eram coisas diferentes? Eu acho que na nossa sociedade, não dá para fazer um mapa completo, né? Mas na nossa sociedade, as crianças, elas vivem até uma determinada idade com um volume de pressão um tanto menor. Eu não estaria correlacionando isso com outras décadas atrás. Então, eu estou falando da fase, do período. Mas nós temos que correlacionar da seguinte forma. Por exemplo, eu quando era criança, eu não tinha nem 10% da pressão. Vamos supor, com 5 anos, hoje eu tenho uma filha de 5 anos, a Lívia. Hoje, por exemplo, eu não tenho nem 10% da pressão que ela tem. Claro. A vida de uma criança hoje, se você parar para pensar, é um ritmo de um adulto. Claro. A criança acorda de manhã, vai para uma escola, vai para um curso de inglês, vai praticar um esporte, vai praticar uma música, ou seja, ela tem atividades o dia todo. Então, eu acredito que, para nós adultos, normalmente a partir da idade, do momento da idade escolar até vamos dizer assim, o período que antecede o final da vida profissional ativa, né, a pressão é muito maior, só vai crescendo, né, e se manifestando de diversas formas em diversas situações sociais. Você foi perfeito. Aí depois, na velhice, aí as pessoas novamente passam a viver um período mais tranquilo. Então, eu colocarei que nas pontas estão os períodos mais tranquilos. Mas eu concordo com você que no global, então, agora, por exemplo, as gerações estão se sentindo mais perfeito que você pressionadas. comentou, da nossa época escolar, né? Sim. Mas, por exemplo, a minha época escolar começou com 7 anos de idade. Claro. A época escolar de uma criança hoje começa com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade hoje, não estou dizendo que isso é ruim ou bom, não estou falando que isso não é uma crítica, eu não estou medindo isso. Mas tem muito a ver com o que você tinha dito agora há pouco, né? Nós temos que pensar, a partir disso que a gente está presenciando, se o nosso desenvolvimento, o nosso progresso está sendo benéfico para a sociedade. Porque hoje, por exemplo, as crianças vão bem mais cedo para a escola. 7 anos era o primeiro ano de grupo e às vezes começava a ter um pré-primário na minha época lá, que com 6 anos você entrava no pré-primário, que era para preparar o primeiro ano, o pré-primário, e aí você entrava com 7 anos na escola. Claro. A partir dali você tinha vamos dizer assim, alguma responsabilidade de atender uma demanda. O que é atender uma demanda? Por exemplo, entrei no primeiro ano de grupo com 7 anos. A partir daquele momento eu sofro uma pressão de ter uma nota, de ter que estudar, de ter que fazer tarefa, de ter que ser obediente na escola, de ter que cumprir regras fora da minha casa. É a partir dali de 7 anos de idade. Porque até então eu não tinha nenhum tipo de obrigação ou pressão, a não ser obedecer aos meus pais. Hoje, essas crianças, elas já nascem e daí 1 ano e meio elas já vão para ou por necessidade, ou seja lá pelo que for, com 1, 2 anos já estão, por exemplo, em escolinhas. Não estou dizendo que isso é ruim, é claro que isso também gera uma bagagem de conhecimento para a criança muito mais rápido. Agora, Paulo, uma pergunta. Eu vejo assim, os diferentes níveis dessa mesma questão. Você está falando da questão individual. Isso. Né? A criança sente, o adulto sente, o jovem sente, o idoso sente uma pressão maior do que em anos anteriores. A nível individual, eu acredito que o grande caminho para se solucionar isso é perceber quais são as fontes, administrar o tanto de pressão que a gente quer ou que a gente pode suportar. Perfeito. Agora, num montante mais amplo, no nível superior, quando você dizia
nós enfrentamos um problema em relação ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. Será que é por aí? Mas aí a pergunta, como interferir nisso? Sim. Né? Porque essa pressão, ela é exercida com frequência sobre todos. Sim. Cada um vai aprender a administrar da forma... Perfeito. Mas a fonte dessa pressão? Qual é? Qual é e como mudar? E qual é essa fonte? Nós temos a resposta? Como mudar? Eu não sei se nós temos a resposta. Porque é o seguinte, por exemplo... É cultural. É cultural, porque, por exemplo, estrutural. Eu acabei de fazer um comparativo de uma criança, porque eu vivi isso quando eu era criança. Mas, por exemplo, um jovem hoje está começando com 15 anos, 16 anos, 17 anos, isso para ele é natural, porque ele não tem o comparativo de ter lá uma escola que ele começava com 7 anos de idade. Então, isso para ele é uma coisa comum. Por exemplo, jamais, quando eu falo para o meu filho de 17, que com 7 anos eu comecei a fazer serrador. Ele dá risada, porque com 5 anos ele já tinha aulas de inglês. Então, eu estou dizendo assim, mas isso é bom, claro que é bom. Você adquire novos conhecimentos com muito mais rapidez, a evolução muito mais rápida, mas isso gera uma pressão. Agora, isso pressiona, eu estou dizendo que lá atrás era melhor do que agora? Não estou fazendo comparativos, nada disso. Só estou dizendo que o mundo hoje, ele é muito mais de responsabilidades em fazer as coisas. Por obrigações, né? Eu até 8, 7 anos de idade não tinha obrigação nenhuma, a não ser brincar um pouco na rua com os meus amigos. Né? Claro. É isso que eu estou dizendo. As responsabilidades hoje são outras. A criança hoje tem uma rotina, o jovem tem uma rotina, nós temos uma rotina. A rotina não deixa de ser uma pressão. Muito raramente você pode desligar o botão, ligar o botão off e falar assim, quer saber? Hoje eu vou botar um shorts, ficar na minha casa, assistir um filme, relaxar, me divertir. Você tem condição de fazer isso em momentos, se você trabalhar a sua semana, seu mês para ter isso. Tá? Claro. Mas o que a gente diz de pressão é assim, você anda para a rua é pressão. Mas muitas dessas coisas são escolhas nossas. Com certeza. Né? Porque imagina o seguinte, esses dias ainda estávamos discutindo a respeito da questão da socialização, né? As pessoas no interior têm um tipo de vida diferente das pessoas que moram em São Paulo. Com certeza. Essa coisa, por exemplo, de acordar 4 horas da manhã, tomar café, tomar um banho, se vestir, ir para o trabalho, andar 2 horas de ônibus para um lado. Depois é um tipo de pressão. Almoçar fora de casa, sem a convivência com a família, e depois fazer todo o caminho de volta de novo para chegar quase morto, jantar e cair na frente da televisão ou dormir, e com muito pouco contato e relacionamento. São escolhas de pessoas que querem viver num grande centro. Sim, perfeito. São escolhas. E realmente... E submeter aquele volume, aquele nível de pressão que ela experimenta nós numa grande administramos essas pressões. Sem certo? dúvida. Agora, num mundo hoje que o consumismo também é muito maior que antigamente, a questão de necessidades, de prioridades mudou muito. Antes se vivia com pouco, porque não tinha necessidade de ter muito. Hoje é mais difícil se viver com pouco. Então, eu estou falando uma questão já um pouco mais adulta, esquecendo as crianças. Hoje, um pai de família, por exemplo, ele tem que administrar uma casa com o básico, mas tem muita coisa extra básico, que é muito difícil ele não ter. Aí vem uma pressão ao contrário. Eu não preciso disso para viver, ou seja, eu posso me organizar de tal forma para não ter pressão. Só que eu não preciso disso, mas todos ao meu redor têm. Então, de alguma maneira, eu sofro uma pressão seguinte, eu vou ter que ter, simples, pouco, muito, eu vou ter que ter o que a maioria tem. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas, por exemplo, de repente, você tem que comprar um brinquedo para o seu filho 4 vezes no ano. Porque tem dia da criança, dia do Natal, aniversário, bom, tudo bem, isso são coisas bacanas, eu acho ótimo dar um presente para o filho, um brinquedo. Claro. Só que, de repente, você não teria condição de ter 4 vezes. Você poderia dar 1 por ano. Que antigamente era meio que normal, né? A criança ganhava um presente no aniversário e um presente no Natal. Hoje nós temos no mínimo 10 datas aí para poder presentear alguma coisa. Ou seja, um brinquedo, ou seja, um alimento, ou seja lá o que for. E ai de você
Estou falando um pai, se você não conseguir fazer isso, porque todos os outros, ou a maioria, ou vamos dizer todos, tem. E aí você sofre uma pressão ao contrário. Eu não preciso, mas eu preciso. Sabe, coisa estranha? Claro, eu não preciso ter, mas preciso. Então, aí já vem uma pressão para o adulto que cuida de um clã, né, de uma família, de um conjunto de pessoas, e sofre uma pressão do ter que ter algumas coisas. Olha que palavreado estranho esse meu, né? Ter que ter. Não é ter. Você tem se você quer. Não é uma necessidade de primeiro grau. Mas é um barato isso, né? Dá pra gente discutir isso aí muitas horas aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Vamos lá. E vamos voltar nesse ponto. Vamos voltar. Para continuar Beleza. o nosso bate-papo de hoje. Você está acompanhando no programa Empreender a participação do professor Paulo Rogério da Silva Cecílio. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltaremos para falar com o Paulo sobre essa pressão toda, né? Aguarde, voltamos daqui a pouco.